Olá, sejam bem-vindos à aula de proteínas. Hoje nós iremos estudar sobre esse importante composto orgânico. E o que são as proteínas? As proteínas são macromoléculas biológicas orgânicas que são formadas por uma ou mais cadeias de aminoácidos. Elas estão presentes em todos os seres vivos, inclusive nos vírus, e participam de praticamente todos os processos celulares. Elas são formadas inicialmente pelo que nós conhecemos como chão: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e o enxofre. Os aminoácidos. Todos os aminoácidos apresentam um grupo amina e um grupo carboxilo. Estes agrupamentos eles estão ligados ao mesmo átomo de carbono, que está ligado a um átomo de hidrogênio e a um radical livre, que vai variar de acordo com cada aminoácido. E assim se dá a estrutura geral. Existem 20 tipos de aminoácidos que podem participar da formação de proteínas. Eles estão divididos entre os aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que não são sintetizados pelo nosso organismo e por isso eles precisam ser ingeridos através de alimentos durante a nossa alimentação. Dentre eles estão a histidina, a isoleucina, a leucina, a lisina, a metionina, a fenilalanina, a treonina e o triptofano. E existem também os aminoácidos não essenciais ou naturais, que são aqueles aminoácidos que são produzidos naturalmente pelo nosso organismo. Dentre eles estão a alanina, a arginina, a asparagina, o ácido aspartico, o ácido glutâmico, a glutamina, a glicina, a prolina, a serina e a tireosina. As ligações peptídicas. As ligações peptídicas é o nome dado às ligações que unem os aminoácidos. Ela se caracteriza pela reação de um grupo amina de um aminoácido com um grupo carboxilo de outro, havendo a liberação de uma molécula de água, H2O. Existem os dipeptídeos, que são a união de dois aminoácidos, e os polipeptídeos, que é a união de vários aminoácidos unidos por essa ligação. Estrutura das proteínas. As proteínas elas possuem estruturas e essa estrutura ela se refere à conformação natural necessária para que essas proteínas desempenhem suas funções biológicas. Existem 4 níveis estruturais, começando pela estruturação primária, que corresponde à sequência linear dos aminoácidos unidos por ligações peptídicas. A estruturação secundária, que corresponde ao primeiro nível de enrolamento helicoidal. A estrutura secundária, ela tem em comum 2 arranjos, que são o alfa-hélice e o beta-folha ou beta-preguiada. Agora a gente vai ver a diferença entre cada um. Na conformação alfa-hélice, ela se caracteriza por um arranjo tridimensional em que a cadeia polipeptídica ela assume uma conformação helicoidal ao redor de um eixo imaginário. Na conformação beta-folha ou beta-preguiada ocorre quando a cadeia polipeptídica ela estende-se em zigue-zague e ela pode ficar disposta lado a lado. Na estrutura terciária. A estrutura terciária ela corresponde ao drobamento da cadeia polipeptídica sobre si mesma.
sobre ela mesma. A proteína ela assume uma forma tridimensional específica devido ao enovelamento global de toda a cadeia polipeptídica. E por último, nós temos a estrutura quaternária. A estrutura quaternária ela corresponde a duas ou mais cadeias polipeptídicas, idênticas ou não, que se agrupam e se ajustam para formar a estrutura total da proteína. Ela contém subunidades montadas Bom, como se dá a classificação das proteínas? Primeiro a gente tem a classificação quanto à composição, que são as proteínas simples e as proteínas conjugadas. As proteínas simples é liberada apenas aminoácidos durante a hidrólise. Já nas proteínas conjugadas, nós temos a liberação de aminoácidos e também de um radical não peptídico, ou seja, é um chamado prostético. Na classificação quanto ao número de cadeias polipeptídicas, existem as proteínas monoméricas, que são formadas apenas por uma cadeia polipeptídica, e as proteínas oligoméricas, que são formadas por mais de uma cadeia polipeptídica, de estrutura e função bem mais complexas. E a classificação enquanto à forma. Existem as proteínas fibrosas, que são as proteínas insolúveis em água. Elas possuem um peso molecular bastante elevado e são formadas por longas moléculas de um formato quase retilíneo. São paralelas também ao eixo da fibra. E existem as proteínas globulares, que possuem estrutura espacial bem mais complexas que as fibrosas e são em formato esférico. Então, a gente passa agora a conhecer as funções das proteínas. A primeira função, a gente tem a função catalisadora ou catalisadoras, que é o quê? As proteínas elas podem atuar na cadeia enquanto catalisadoras de reações químicas. Um exemplo é o quê? As enzimas. Elas realizam a maior parte das reações químicas que acontecem no nosso organismo, no nosso corpo. A segunda função é transportadoras, que são o quê? As substâncias são transportadas. Essas substâncias podem ser glicose ou aminoácidos através das membranas. Um exemplo, a hemoglobina, que transporta o oxigênio para os tecidos do nosso corpo. Outra função estruturais. Um exemplo é o quê? O colágeno. O colágeno ele está presente na cartilagem e nos tendões, que dão estruturas. Bom, outra função de defesa. Um exemplo, os anticorpos. Eles atuam no sistema de defesa do nosso organismo, neutralizando e combatendo os vírus e as bactérias. E mais uma função é reguladora. Reguladoras, elas regulam as atividades metabólicas. Um exemplo, os hormônios. Hormônios como qual? Os hormônios da insulina. Um exemplo bem clássico. A gente passa agora a falar sobre a desnaturação. Bom, para que possamos desempenhar as funções biológicas, as proteínas elas precisam apresentar uma conformação natural, como eu já disse anteriormente. O calor, a acidez, a concentração de sais e outras condições ambientais, eles podem alterar a estrutura espacial dessas proteínas e com isso as suas cadeias polipeptídicas elas se desenrolam e perdem a conformação natural. Quando isso ocorre, nós chamamos de desnaturação das proteínas. E o resultado dessa desnaturação é a perda da função biológica característica daquela proteína. No entanto, a sequência de aminoácidos não é alterada. A desnaturação corresponde apenas à perda da conformação espacial
as proteínas, aquela conformação inicial, natural. E assim pode ir por diante. Um exemplo bem clássico aqui que nós temos é o ovo. Ele, na primeira imagem, está na sua conformação natural e após ter passado por um processo de cozimento, ou seja, pelo calor, ele mudou sua conformação e passou a ser denso, está cozinhado, está mais sólido, vamos dizer assim. Outros exemplos também a gente tem o quê? O leite, que pode passar pelo processo de acidez e ele acaba se transformando em num queijo. Dentre outros derivados, são outros exemplos. Bom, e quais são esses alimentos? A gente fala tanto em proteína, onde é que a gente vai adquirir as proteínas que faltam no nosso corpo? Bom, nós temos os alimentos de origem animal, ricos em proteínas, que são o ovo, as carnes vermelhas, peixe, que pode ser representado aí pelo salmão, o queijo, o leite, como eu já disse anteriormente, dentre outros alimentos. E os alimentos de origem vegetal, nós temos o que? Soja, feijão, lentilha, grão de bico, e assim, dentre outros, a gente pode encontrar as proteínas necessárias para o nosso corpo. Bom, pessoal, era isso no vídeo de hoje. Se inscrevam no canal Programa Residência Pedagógica da UES e ativem o sininho de notificação e fique sabendo das novidades do canal.